Bom, meus queridos, hoje nós vamos estar falando então de tipos de oração. Nós vamos falar da oração secreta e da oração coletiva. Nós também vamos estar fazendo uma diferença entre a oração e a oração de intercessão. Eu te convido para ficar aqui comigo, para poder crescer nesse assunto e ser fortalecido na tua fé e especialmente na tua oração. Isso é muito verdadeiro. Todos falam de oração. Todos falam, todos têm exemplos, todos têm história, mas o fundamento é, eu estou orando hoje, eu estou vivendo hoje, eu estou tendo uma oração, a oração faz parte do meu relacionamento com Deus. Então podemos dizer, como muitos já disseram, que muito se fala sobre esse assunto, mas muito pouco se faz. Há muita pouca oração na igreja hoje em dia. Então, começando a falar, eu queria falar da oração secreta, ou de uma oração pessoal, de uma oração íntima, que todos nós podemos e devemos ter com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então observe que essa oração é uma oração de intimidade. É uma oração secreta, é uma oração oculta, é uma oração que se faz num lugar, num aposento, num quarto, numa peça, ou até mesmo que fosse na rua. É uma oração profunda, é uma oração sincera, é uma oração de comunhão, é uma oração onde eu posso agradecer, onde eu posso conversar com Deus, onde eu posso adorá-lo, falando dos seus atributos, aonde eu posso externar as coisas mais íntimas que estão dentro do meu coração, que eu não falaria na frente de ninguém. Essa oração secreta, pessoal e íntima, é a oração, então, que marca a vida cristã. Todos devem ter essa oração. Todos devem viver essa oração. Isso aqui faz parte do cristianismo, isso aqui faz parte do meu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Também é um momento onde eu vou apresentar as minhas necessidades, eu vou falar então de aflições, de angústias, de problemas, de coisas que me afligem, meus sentimentos e coisas que estão, na verdade, de alguma forma perturbando o meu coração. Essa é a oração secreta. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Bom, olha só, Pedro está preso e a igreja, que eu não sei quantas pessoas era, se você quiser ler o contexto depois, você vai ver que eles estavam numa casa e eles estavam orando juntos. Então existe um outro tipo de oração que é a oração coletiva. Também que podemos falar, né? É uma oração onde uma pessoa ora e os outros concordam. Uma pessoa ora e os outros dizem amém. Uma pessoa ora e os outros dizem assim seja. Nós também podemos chamar essa oração de concordância. Olha só, há um poder, mas há um poder tão tremendo nisso aqui, gente. Há um poder tão tremendo. É preciosa a nossa oração pessoal secreta, mas é tremendamente poderosa a nossa oração coletiva. Poder concordar com aquele que está orando. Então, olha só, e nós temos que ter essa fé por causa daquilo que está escrito na Bíblia. Mateus 18, no versículo 19 e 20, diz assim: Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você ouviu o que eu falei aqui, que está escrito na Bíblia? Muitos de nós conhecemos esses versículos, mas não cremos nele. E por isso não exercitamos uma oração conjunta, uma oração coletiva, uma oração de concordância. Existe, então, um aumento exponencial de poder. O Senhor diz assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. E diz assim, vamos ler aqui, ó. Se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Olha que coisa tremenda, meus queridos.
como é importante orar junto na sua família, orar junto lá na igreja, participar de um ministério de intercessão, participar de uma oração antes do culto, participar de um momento de oração dentro de uma célula. Que coisa tremenda! Não devemos orar como quem fala como um papagaio, devemos orar crendo no que está escrito. Olha, existe também uma outra situação que eu vou ler aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 7, que diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então, observe que há um ensino que quando na oração coletiva, em vez de um estar orando e os outros concordando, que é uma oração de concordância, na oração coletiva, quando todos oram juntos sobre o mesmo assunto, todos orando juntos sobre o mesmo assunto, isso é considerado como um clamor. Então, vamos convir essa oração, né? Essa oração é uma oração de desespero, essa oração é uma oração urgente, essa oração é uma oração que nós temos que botar o nosso coração conjunto diante de Deus, cada um fazendo a sua oração do seu jeito. Essa é uma oração que dá um barulhão, um barulho grande na terra, mas também no céu, porque o Senhor disse que ouviu a oração, na verdade, o clamor, né, que o povo que estava no Egito estava fazendo. E ele resolveu, então, porque conhecendo as dores, resolveu agir. Bom, falando da oração, eu queria falar agora da oração de intercessão. Olha só, Gênesis capítulo 18, versículo 23 a 26, diz assim: E chegou-se Abraão, dizendo, Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Então observe que Abraão está intercedendo porque foi comunicado por Deus que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E ele sabe que o seu sobrinho Ló está lá. Então ele começa a interceder com Deus, e se você quiser ler o contexto, ele vai diminuindo esses valores de quantas pessoas pudessem ter na cidade. Então, ele está intercedendo. O que é interceder, meus queridos? A intercessão é uma oração, cujo foco não sou eu mesmo, mas o foco é uma outra pessoa ou uma outra situação. Então, a intercessão, a oração de intercessão, eu me coloco no lugar do outro. Bom, quando no Velho Testamento vinha um pecador trazendo um cordeiro, chegava até o tabernáculo, ele apresentava aquele cordeiro, colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados. A ministração que era feita diante de Deus para expiar o pecado daquele pecador era feita por um sacerdote. Ele sacrificava o animal e ele ia fazendo todos os procedimentos. Então a palavra de Deus diz que nós que estamos em Cristo somos reis e sacerdotes para Deus. Então interceder é uma oração necessária, porque nós devemos fazer intercessão uns pelos outros. E nós devemos interceder por tantas e quantas pessoas existem no mundo. A intercessão é uma oração cujo foco são os outros. Oração de guerra. Olha só, Êxodo 17, no versículo 10 até o 11, diz assim: E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. O outeiro é um monte que não é muito alto. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia.
Bom, observe, meus queridos, que nós podemos ver os conceitos se misturando aqui. Então, nós temos uma guerra de um povo perseguidor de Israel, que era Amaleque, e, na verdade, Josué está lutando lá na frente com os valentes, os soldados de Israel. Mas Moisés, juntamente com Arão e Hur, sobem um monte, e isso fala de oração coletiva. É claro que tinha as mãos de Moisés levantadas, primeiramente num sinal de rendição a Deus, mas também num sinal de quem estaria abençoando o Israel. E a palavra de Deus diz que no momento, então, que ele está intercedendo e com as suas mãos levantadas, enquanto isso persiste, na verdade, Israel tem vitória. Mas quando ele para de orar, há uma derrota. Começa a existir uma fraqueza. Então vamos convir. A oração é fundamental na igreja. A oração é fundamental. Uma oração de intercessão, como falamos antes, de concordância, ou a oração pessoal, é fundamental. Não há como prosperar uma igreja, uma família, uma pessoa pessoalmente sem oração. Então, Jesus deixou muito claro: sem mim nada podeis fazer. João Batista disse: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Quando nós olhamos essas coisas, nós vemos que o Senhor nos ensinou, através da Escritura, que há um princípio de dependência. Nós dependemos dele. Todo aquele que é humilde, ora. E todo aquele que é humilde e crê no que está escrito em Mateus 18, vai orar junto com os outros também, porque há um poder exponencial nessa oração conjunta. Agora nós estamos falando da oração de guerra, no sentido de intercessão. Então vamos convir, o que será que ele estava orando naquele momento? Ele estava pedindo a Deus que Deus intervisse naquela situação. Ele estava pedindo, quem sabe, para Deus que Deus enviasse anjos para pelejar em favor de Israel. Ele estava pedindo para que o Senhor desse forças físicas e emocionais para que os soldados perseverassem e não olhassem para trás e não ficassem com medo do inimigo. Ele estava pedindo capacitação. Então, uma oração de guerra, uma oração de intercessão, ela busca esse contexto de capacitação, de proteção, que isso é uma intercessão em favor daqueles que estão na luta contra o inimigo. Hoje há muitas situações onde nós vemos que Satanás está oprimindo as pessoas. Então vamos convir. Essa oração, ela, na verdade, ela pode buscar essa proteção, esse amparo, esse sustento da parte de Deus, mas ela tem que ter um caráter de guerra. Então, o cristão vai exercer autoridade contra os demônios que estão oprimindo aquela pessoa ou aquelas pessoas, através daquela doença, através daquele problema emocional, através daquele conflito familiar, no casamento, através de alguma marra espiritual. Então, observe essa palavra que o Senhor diz aqui em Lucas 10, 17 e 19. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Olha só a expressão. E nada vos fará dano algum. Então, meus queridos, nós encontramos na Escritura essa palavra que diz que o Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu autoridade para não precisarmos estar pedindo para Deus fazer, mas o Senhor quer que nós façamos. Os discípulos foram porque creram e voltaram com alegria porque os demônios se sujeitavam a eles pelo nome de Jesus. E eles também vão se sujeitar a você. Então observe que a palavra de Deus, ela diz que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. E o Senhor nos tem como discípulos dele, então nós temos que continuar esse ministério para poder também destruir as obras opressivas dos demônios na vida das pessoas. Então, a palavra de Deus também diz que o Filho de Deus, ele veio destruindo as opressões, né, que Satanás fazia na vida das pessoas, curando as pessoas. Então, meus queridos, aqui está falando de uma oração que eu posso interceder para que Deus dê força, dê graça,
mas eu também preciso exercer autoridade espiritual. Também quero falar de uma oração estratégica. Olha só o que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 19 e 20. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O apóstolo Paulo está pedindo aos Efésios que intercedessem por ele, para que ele, quando abrisse a sua boca, pudesse falar livremente os mistérios do Evangelho. A igreja vai fazer um evento de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes? Ou vai fazer um evangelismo na rua? Vai buscar abrir uma igreja em uma determinada cidade? Ou seja, existe uma intercessão de forma estratégica. Se faz uma oração intercedendo por uma estratégia que nós temos como objetivo de poder alcançar. Eu quero te encorajar a fazer a tua oração pessoal. Eu quero te encorajar a orar com outros irmãos. Eu quero te encorajar a fazer uma oração de intercessão de guerra. E quero também te encorajar a participar das orações de intercessão estratégicas que possam ser colocadas na sua igreja. Que Deus te abençoe.